já trabalhou em CTI, sabe como os CTIs hoje são acompanhados. Nós temos um índice de qualidade, que é o QATI, que é um trabalho que ainda funciona nacional, e é quase que uma planilha de desempenhos econômicos financeiros ligado também a resultados médicos, mas com um modelo de pensamento, e aí que eu acho que a palestra do Gruno seria importante, porque o modelo de pensamento é todo um modelo de acompanhamento de metas financeiras, de um mercado de ações, coisas desse tipo. E os vários modelos de CTI, a gestão, hospitais que trabalhavam mais pensando em internação, né, os hospitais tinham o seu foco na internação, os hospitais hoje têm o foco na rentabilidade de material de alto custo. Então, com isso, os hospitais acabaram fazendo o que a gente falou na sexta anterior, que são as escolhas de Sofia do mundo privado, né, selecionando pacientes de alto custo, alta complexidade, visando maior rentabilidade. Com relação ao plano de saúde, eu acho que isso já é muito falado, a parte que me cabe, assim, que mais me estranhou quando eu participei de um plano de saúde, embora fosse um plano de autogestão, eu acho que é realmente uma certa mecanização das estruturas administrativas e como isso é cruel para quem está do outro lado do sistema, né? Eu sempre trabalhei na medicina hospitalar, de alta complexidade, medicina de alto risco, pacientes de risco, e a gente tinha um contato com essa estrutura através do telefone. Quer dizer, estar do outro lado do telefone, para mim, foi assim ver coisas muito cruéis, né? O Gulejar, que eu já citei aqui no primeiro dia, a professora Marilene também já falou. Quer dizer, eu acho que quem mostra mais essa gestão como doença social, né? Uma coisa que caracteriza muito essas estruturas de gestão, e na área da saúde não é diferente. Eu fiz uma comparação no meu texto, que foi uma comparação um pouco estendida, talvez. Esse livro ele fala do Eichmann em Jerusalém, quer dizer, falando do comportamento dos funcionários no nazismo, obviamente respeitando as desproporções, mas a gente vê um pouco isso, né? Como é que você consegue ver tanta frieza num funcionário administrativo que não está nem pensando nas consequências morais e sociais de determinada demanda que ele dá como negativo ou desautoriza numa estrutura burocrática que são esses planos de autogestão. E assim se estende um pouco também, sem querer somente crucificar os planos, as políticas institucionais também, né? As políticas de saúde públicas, que muitas vezes têm uma visão de contenção de custo, uma visão de restrição orçamentária que eu acho que seria, se vir um tempo para a gente debater na mesa, perde um pouco a visão individual. O Tiranossauros foi uma brincadeira que a gente pensava, e eu pensei nesse nome, que eu achei que o nome combinava, tinha uma sonoridade boa, e essa coisa do cuidado, né? Eu comecei a conviver dentro na área de gestão de saúde, observando no hospital e nas pessoas que a gente convivia no relacionamento do Fio Saúde, a palavra do cuidado, o marketing em saúde, como ele é uma coisa muito hipócrita, né? Eu acho que não existe, o Fernando gosta muito do termo cínico, eu prefiro hipócrita. Existe até artigos brincando com isso, da hipocrisia, de hipócrita, da hipocrisia, porque o marketing em saúde ele é muito hipócrita, né? Essa coisa do cuidar, cuidar, cuidar. Então, o Tiranossauro ele veio na minha cabeça mesmo como essa imagem, né? Essa mãozinha frágil, essa coisa para o cuidado, mas é uma voracidade, as coisas que a gente viu chegando no final agora da década de 2010, e é isso que o Fernando está falando. Está vindo numa velocidade avassaladora, né? A invasão do sistema financeiro sobre a saúde está vindo. Isso foi um pouco o panorama dos últimos 10 anos. De repente, quem viu hospitais nascerem e falirem numa velocidade que é típico do hospital do século XX, né? O hospital levava 10 anos para desaparecer. Hoje, o hospital, em 2 dias, eles fecham o hospital. Assim como compram e crescem 5, 6 hospitais na questão de uma semana, porque é dinheiro do sistema financeiro que vem e avaliza. Então, esse foi um pouco do movimento que a gente viu entre o ano 2000 e 2010, com a explosão do mercado da área privada, né? E com a entrada agora, quer dizer, capital estrangeiro no plano de saúde, que já vem nos últimos 10 anos, agora já capital estrangeiro nos hospitais, a cobertura universal e um plano de saúde que talvez venha aí para a população de baixa renda. Eu terminei de escrever esse livro foi em maio de 2013.
botei o ponto final, estava saindo também do Fio Saúde, mandei para a editora, fiquei trabalhando um pouco desgostoso, mas eu me lembro que, na época, era um outro país, né? Até maio de 2013 era um ano, e de maio de 2013 para frente foi outro. Esse registro ficou na minha cabeça. 3 dias antes da notícia sair no jornal, eu soube aqui dentro da Fiocruz que o governo estava preocupado como incluir 30 milhões de pessoas que estavam ascendendo em classe econômica e gostariam de ter seu plano de saúde, e havia saído no jornal a negociação, uma reunião do ministro da Saúde à época, o Padilha, com a diretoria da Mil e com a diretoria daquela outra negociadora, da Qualicorp, onde eles fariam esse plano, que seria meio um modelo dessa cobertura universal, um planinho mais barato para essas pessoas aí que precisam de um pouquinho de saúde. Quer dizer, ao mesmo tempo, nesse primeiro pequeno semestre, até maio, se você pega as revistas dos nossos Conselho Federal, CRM, tudo, era unicamente negociação com o Unimed, com os planos de saúde, como é que aumentaria a tabela e como é que mexia. De junho em diante, foi outro ano, outro país. Tanto para o governo, que lançou o Mais Médico como uma surpresa para muitos médicos, né? Aí eu acho que é uma outra discussão também muito ampla, como os conselhos que passaram a visitar as unidades e dizer que estava tudo errado. Então, parece que já se anunciava isso, né? Na minha cabeça não entrava que a United, com 190 bilhões de faturamento anual, ia vir para o Brasil comprar a Mil por 10 milhões para negociar por 10 bilhões, para ficar concorrendo com Unimed, Golden Cross. Estava na cara, como ainda acho hoje, que o que eles querem é fazer o nosso Banana Care aqui, um negócio parecido, e pegar 50, 60 milhões de pessoas para cuidar. Então, acho que a gente vai deixando essas coisas acontecer e não percebe essas mãozinhas do cuidado. Nós queremos o melhor para você, essa história do melhor da medicina ao seu alcance, é uma coisa que sempre me assustou, conhecendo as entranhas da gestão desses planos de saúde e vendo na prática como funciona, já que eu sou um médico de porta de hospital, de emergência. São tópicos que eu tentei trabalhar melhor no livro, aqui eu não tenho esse desempenho, e trazer para as professoras aqui, minhas mestras, desenvolver e debater com a gente. Vamos lá. Obrigado. É um livro que fez o maior sucesso, o livro do Luiz Viana, porque é interessante, porque outras publicações que podem parecer similares ao livro do Luiz Viana, elas foram lançadas no mesmo ano. Por exemplo, uma delas é todo mundo aqui é médico, né? Todos 3 são médicos. Uma delas é esse do Márcio Maranhão, Sob Pressão, a rotina de guerra de que teve um marketing danado esse livro, porque ele anunciou que esse livro seria o Tropa de Elite da Saúde. É uma descrição, eu detestei isso, mas é uma descrição do como ele sofre nas emergências dos hospitais públicos. Então, esse livro teve uma repercussão midiática muito maior do que a do Luiz. Teve esse outro livro, que é de outro colega nosso, o médico Arthur Lemos, Remédios que Curam, Remédios que Matam, que também tem esse título mais assim, chamativo, enfim. E teve o livro do Drauzio Varela, sobre a saúde dos planos de saúde, que, assim, todos 3 foram um verdadeiro fracasso, na realidade. E o do Luiz, não. O do Luiz, ele se mantém, ele é discutido nas emergências dos hospitais, ele gerou debate nos centros, como o centro científico, sessão clínica, etc., ele continua sendo discutido. Então, ele tem uma diferença. Ele tem uma diferença. No meu modo de ver essa diferença, ela é muito importante ser remarcada, demarcada, que é uma diferença. Assim, o Luiz está procurando estudar esse tema. Ele não tem um julgamento a priorístico, ele está trazendo elementos para o debate sobre isso. Então, eu penso que é diferente de uma literatura, não é uma crônica. O livro do Luiz definitivamente não é uma crônica, não é um diário sobre como ele mesmo sofre. Ele está procurando apresentar uma reflexão. E veja bem, e esse sucesso dessa reflexão é porque encontra uma audiência. Tem uma audiência para ouvir reflexão sobre esse tema nesse momento, inclusive entre médicos. Então, muito importante que
esse fato ele seja pensado pela gente, não é? Quem são os grupos sociais? Quem é que está disposto a ouvir esse debate nesse momento? O que isso está querendo dizer? Não é porque não é assim, Michael Porter versus anti-Michael Porter, não é? Até porque tem vários estudos, né, Luiz, sobre pagamento por performance, o pagamento por performance, ele tem até uma siglazinha que é P4P, né? Pay for Performance. Então, tem 500 mil já estudos mostrando que não dá certo. Então, veja bem, a dúvida não é se dá certo ou se não dá certo. Já se sabe que não dá certo. Na realidade, o contexto do debate, o que estimula o debate, são as possibilidades de alternativa, de saída para isso. Então, eu penso que o Luiz ele traz, de alguma maneira, ele abre essa janela e isso torna, então, o trabalho dele tão apreciado e eu acho que tem uma durabilidade muito maior do que o dos outros, claro. Pode passar para mim, Luiz? E aqui, então, eu vou passar para o meu segundo ponto do roteiro, não é? Que é uma pesquisa que nós acabamos de concluir. O Luiz, inclusive, Maria José, Sestelo são integrantes dessa pesquisa e vários outros pesquisadores. Nós concluímos essa pesquisa, nós estudamos os 10 maiores grupos econômicos do setor de plano de seguro e saúde, esperamos publicar isso como livro, mas não temos dinheiro. Mas não vou reclamar também, não, está bem. Então, qual é a conclusão da pesquisa? Sim, primeiro, plena expansão dos planos privados de saúde no Brasil. O SUS, considerado, assim, essas pessoas que trabalham nesse setor, sejam no setor público, seja nas próprias empresas, consideram que o SUS é para não cidadãos. Nós fizemos entrevistas, várias entrevistas, então, essa frase, o SUS é para não cidadãos. Olha, veja bem, o SUS é para não cidadãos. Então, quem é cidadão, que é bem um pouco esse projeto do Eduardo Cunha, né? Não é à toa que o Eduardo Cunha tem um projeto de lei que é um SUS para não cidadãos. Ou seja, qual é o projeto de lei do Eduardo Cunha? É que quem é cidadão tenha um plano privado de saúde. As políticas fiscais, né, os créditos, os empréstimos, eles são considerados assim, obrigações do governo, obrigações do Estado para com as empresas, não causa nenhum incômodo, nenhuma tentativa de justificação. Por que existem, então, créditos, empréstimos, subsídios fiscais para os planos de saúde? Esses empresários não se sentem com a menor obrigação de justificar, porque é assim que deve ser, e assim deve ser mais, né? E acho que a conclusão assim, mais importante da nossa pesquisa é que não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, a gente tem essas empresas, elas passaram um pouco da mão para a boca, né? Elas eram empresas chamadas empresas médicas pelo Ézio Cordeiro, eram empresas nada capitalizadas. Elas passaram, então, para esse momento agora de financiarização, mas o que é interessante na nossa pesquisa é que há já um retorno. Não é? Na realidade, essas pesquisas foram para a financiarização, voltaram para o autofinanciamento, mas já é um autofinanciamento financiarizado. Então, é bem interessante. Eu penso que a gente está conseguindo trazer, de certo modo, não é uma explicação sobre esse processo, ele seria muito complexo para nós, mas, de alguma maneira, a gente consegue captar o fenômeno. O fenômeno não é simples. Não é só dizer assim, estamos financiarizando. Também estamos desfinanciarizando. Na realidade, eu vou adiantar um pouco. O que a gente tem encontrado nessa pesquisa é que as empresas elas acumulam capital vendendo empresas. Não é vendendo o plano de saúde. A venda de empresas, a própria venda da empresa e a recompra dessa empresa, ela tem sido o processo mais importante de acúmulo, ou seja, de enriquecimento, ou seja, que essas empresas elas se tornem as ações delas mais importantes, etc. Então, essa é uma pesquisa que a gente concluiu e que, enfim, acho que ela traz elementos importantes para essa reflexão. Próximo, Luiz, obrigada. Aqui, não, acho que é esse. É só para assim, a gente entender, esse que eu estou dizendo, que vai para a financiarização e sai da financiarização. Aqui, nesse grupo aqui, olha, esse grupo aqui encolheu.
são empresas que têm capital aberto na Bovespa. Mas esse grupo ele era maior. Ele tinha a Mil e tinha a Medial. A Medial foi comprada pela Mil e a Mil se auto-vendeu para a United. Né? Porque não é que a Mil foi comprada pela United, a Mil se auto-vendeu. E, assim, essa venda é que tem importância. E aqui, então, agora a gente está com essas empresas que têm capital aberto na Bovespa, próximo. Aqui, só para vocês entenderem ao que eu me refiro. Então, esse é o grupo DASA, é um grupo muito importante, que tem como presidente o filho do dono da Mil. Tá, olha só, o DASA está claramente financiarizado, mas a Mil não mais. Então, e aqui, assim, é bem o discurso que a gente também encontrou na nossa pesquisa, só que esse é um discurso, assim, então, de uma empresa financiarizada, não é que está tudo bem, os negócios estão indo bem. Apesar do país estar indo mal, os negócios estão indo bem. Esse é o discurso que nós encontramos, e é muito importante notar isso. Essas empresas, elas cresceram sempre. Elas crescem durante a expansão econômica, elas crescem durante o ciclo recessivo. Não tem problema para elas, elas crescem. Elas cresceram durante as 2 décadas perdidas, elas cresceram agora, de 2003 a 2008, elas cresceram de 2008 a 2013, e elas continuam crescendo. Então, é importante, porque muitas vezes tem assim, uma tendência de nós acharmos que agora eles vão para o buraco, não é? Porque eles estavam apostando exatamente nas classes C e D, agora as classes C e D ficarão desempregadas, o emprego formal para de crescer, e se o emprego formal para de crescer, eles não vão ter para quem vender plano de saúde. Não é isso, os planos não são esses, isso é uma apreciação muito ingênua, é uma avaliação muito longe, está muito distante da realidade do dia a dia dessas empresas, que estão muito bem, inclusive fazendo avaliação positiva, porque, se não fizerem, não terão investidores, não é? Nesse caso aqui, o DASA tem que apresentar, isso aqui é o balanço de sustentabilidade do DASA, tem que apresentar um balanço positivo para os seus acionistas. Próximo. Bom, aqui a nossa atual pesquisa, nós estamos com essa pesquisa em andamento, e essa pesquisa, assim, eu botei 3 pontinhos, porque não vou falar sobre a pesquisa, que não dá sorte, né? Vocês sabem, né? Quando a pesquisa começa, tem que falar pouquinho. Mas o que a gente está tentando estudar é isso, a gente está tentando estudar a inter-relação entre empresas, não é? Sair um pouco também de uma tipologia que é uma tipologia falsa. A ideia é que nós temos assim, uma empresa de plano de saúde, a outra é de diagnóstico, a outra é um hospital, a outra é uma distribuidora. Na realidade, não é isso, não é disso que se trata. Elas são as mesmas, e muitas vezes o que ocorre, então, são processos de aquisição, fusão, etc., que não são verticalização nem horizontalização, também não é disso que se trata, não é assim, está verticalizando. Portanto, a Unimed comprou um hospital e verticalizou. Não é isso. É um processo que a nossa hipótese é que ele é mais complexo e que, portanto, deve ser objeto do nosso estudo. Nós estamos usando esses conceitos de dominância financeira, que é um conceito do Roberto Grum. Sestelo está desenvolvendo uma tese de doutorado, como ele diz, ele está se debatendo sobre isso, porque é difícil para caramba. Enfim, obviamente que nós somos da área da saúde, é difícil para a gente ter domínio sobre esses conceitos, muito difícil, mas a gente vai se debatendo, né? Vai se debatendo. Agora, nós somos usuários do site da Bovespa, acho que quem mais usa o site da Bovespa, por exemplo, sou eu mesma, sei tudo sobre o site da Bovespa, sei o que é ação, sei o que é IPO, etc., etc. Enfim, então, é isso, né? Disso também a gente vai ter que se virar para ter algum grau de compreensão, chegar um pouco mais perto do objeto. A gente está usando esse conceito aqui de comércio. Nossa forte hipótese é que essas empresas elas atuam no comércio, ou seja, elas realizam transações de compra e venda, elas não são, de longe, produtoras, enfim. Então, a gente pretende um pouco estudar esses fluxos comerciais entre
entre essas empresas e os fluxos comerciais que elas estabelecem com outras empresas. E, claro, a gente precisa entender esse conceito de fundos, de pooling. Por quê? Próximo, por quê? Porque, possivelmente, não é? Possivelmente, é assim, o que a gente está passando daqui para cá, não é? A gente tinha o chamado welfare desenvolvimentista. Na época dos institutos de aposentadoria e pensão, na época do INPS, né, fundos específicos para a saúde, para a previdência social, não é chamado welfare desenvolvimentista. Por quê? Porque esses fundos eram utilizados para alavancar a chamada cidadania regulada. Alguns eram cidadãos, outros não eram cidadãos. E, possivelmente, então, a gente tem hoje outra coisa, não é? Que são esses fundos privados específicos para assegurar promessas de ascensão em estratos sociais. Quer dizer, por que uma pessoa paga 40 mil por uma internação no Sírio-Libanês, não é? Por quê? Para ter certeza que jamais encontrará um paciente do SUS por perto, né? Não, tem certeza absoluta certeza, uma garantia que não entrará em contato com, não é? E são os estratos sociais. Quando você entra no Copador, tem um determinado estrato social. Quando entra no Samaritano, tem um determinado estrato social. Quando entra, enfim. Então, são, digamos, uma proteção condominial, mas olha só, a gente não está usando esse conceito na pesquisa, eu trouxe aqui só para a gente debater, e acho que do nosso lado, é incrível que a gente também começa a voltar a falar de fundos específicos, né? Pré-sal seria um fundo específico, impostos sobre tabaco, álcool. Veja bem, quer dizer, isso contamina o debate até o ponto que nós também voltamos a falar sobre fundos específicos, como se houvesse alternativa para ter um sistema de saúde universal, etc., que não fosse financiado por impostos gerais, né? Então, impostos e contribuições. Então, a gente volta, a gente cai de novo nessa armadilha, ou não sei se uma armadilha, mas, enfim, o debate. E aqui, não é? Assim, as pistas que eu estou pensando, não é? Por que eles vão ficar bem? Porque eles vão fazer isso, eles vão para o seguro popular, essas empresas vão para o seguro popular, seja plano. Porque, olha só, não é que não tenha plano barato, já tem plano barato, não é? Relativamente barato. E agora o que vai ter é o PGBL Saúde, que junta com a Previdência, que é o sonho de sempre. Sempre o que se quer é chegar na Previdência, não é? Para fundo de capitalização, o melhor fundo de capitalização é a Previdência. Por quê? Porque a gente paga durante a vida inteira, e durante a vida inteira esse fundo ele acumula e ele pode ser reinvestido. E a saúde ela passa a ser uma isca para a Previdência. A gente já tem o PGBL, Previdência Privada, a gente já tem a Previdência Privada no Brasil, a Previdência Privada não deu certo no Brasil. O que eles querem agora é que atrair investimentos para a Previdência Privada pela saúde, vendendo um seguro popular, que me parece muito, o pessoal mais velho, doutor Márcio, o Hermano não assistiu esse filme, Hermano, porque você devia estar fazendo... Quer ver? Tem um filme do Marcelo Mastroianni que ele vende seguro popular naquelas cidades pequenas da Itália, que era uma espécie de Montepio. Ele sai vendendo, era tudo mentira. E ele sai correndo da cidade quando descobrem. É muito legal, mas é exatamente, Ana Tereza viu, é exatamente isso. Quer dizer, é uma venda, só que dessa vez será pela Bradesco, né? Não é à toa, então, que o Trabuco hoje discute saúde. Eu não sei se vocês têm essa boa notícia, entre aspas. É a primeira vez que o Trabuco está discutindo saúde na sua vida. Está discutindo saúde para fazer um seguro popular. E o seguro popular ele terá ampla aceitação. Por que ele terá ampla aceitação? Porque, no âmbito internacional, esse é o debate, não é a cobertura universal e não o sistema universal. E, no Brasil, é claro que esse debate ele já está totalmente consolidado, ele está pavimentado. Não é? Aqui se é muito bom que as pessoas têm uma coisinha, não é? E tem esse processo enorme de bancarização, que é um outro debate, mas que é um debate que alguns estudiosos consideram importante, que não é a financiarização, é a bancarização, ou seja, o Bolsa Família bancarizado, a gente pavimentou esse caminho com um conjunto de
fundos específicos de proteção social bancarizados. Ou seja, nesse processo de focalização, o que se fez foi fortalecer os bancos. Mas eu também não tenho a menor condição assim, de desenvolver melhor essa ideia, mas, de qualquer maneira, ela está por aí e essas empresas elas vão continuar vendendo e veja bem, não tem a menor importância vender e depois as pessoas não poderem pagar. O importante é vender. Até hoje, a gente não tem um indicador mais simples de todos, que é o índice de permanência das pessoas nos planos de saúde. O que se sabe é que as pessoas compram o plano, depois elas não conseguem pagar o plano, depois elas compram outra vez o plano, não conseguem pagar o plano, e a carência ela é perfeita, não é? Quanto mais carência, melhor, porque as pessoas não conseguem usar, porque tem uma carência grande no Brasil, e nesse também, se não tiver carência, também não tem o menor problema, porque para se marcar um exame numa rede dessas DASA demora 4 meses. Então, isso também já é uma carência, não é? São vários dispositivos, mecanismos de carência, de forçar a carência, que o Brasil tem. Então, esse é o mais novo produto, não é? Houve um que foi entregue para a Qualicorp. Todos sabem que o Júnior anda no... O Júnior é um dos melhores amigos do Lula, né? O Júnior é aquele que empresta o jato para o Lula. O Júnior ganhou de presente, se tornar um bilionário, ele ganhou um mercado de presente, Por uma lei, ele pôde vender planos de adesão, que a gente chama de planos de adesão simulados. E, por uma outra lei, ele pôde vender planos que a gente chama falso coletivos. A Qualicorp era uma empresa, o Júnior ele era um corretor da Golden Cross. Ele vendia planos de saúde da Golden Cross e se tornou um bilionário. Não é o mesmo caso evidente da Bradesco, não é? A Bradesco, o Banco Bradesco, ele é um banco muito importante, etc. Mas é claro que o mais novo presente a ser entregue será o presente para a Bradesco, né? A Qualicorp já foi satisfeita no governo passado, e nesse governo, então, a gente terá esse brinde, né? Esse brinde entregue para o... Aí o Luiz queria que a gente explorasse essas relações políticas, não é, Luiz? Eu acho que são relações culturais, políticas. Por que culturais? Porque são esses novos bilionários da saúde, eles são pessoas que se apresentam dessa maneira. Eles dizem assim: se eu entrar num restaurante chique, eu tenho vergonha, porque eu nunca entrei em restaurante chique, eu sou uma pessoa que vim de baixo, enfim, eu batalhei. É um pouco aquele American Way of Life, são pessoas que que conseguiram vencer pelo seu suor, pela sua, etc. Assim, uma dissimulação da política envolvida enorme, não é? Enorme, que sempre houve, porque... eu queria fazer um parênteses assim, não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas isso acontecia durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, as empresas médicas tiveram muito apoio do governo militar, mas da seguinte maneira: o governo militar talvez fosse... interessante, o governo militar obrigava as empresas médicas a contratar generais de camisola. Os generais de camisola, eles eram contratados pelas empresas médicas. Nós publicamos um livro que relata isso com clareza. Agora, um pouco ao contrário, é como se o governo servisse as empresas. Não é as empresas que servem ao governo. O governo serve as empresas. Então, alguma coisa que mudou de mão, não é? Eu não sei, vou repetir, olha só. Antigamente, as empresas tinham que contratar os generais. Os generais eram aposentados e cada empresa médica contratou um general. Não só contratou um general, gente, contratou deputado da Arena, etc., etc. Então, essas relações, elas estavam estabelecidas bem assim, simples assim. As atuais relações políticas, elas são bastante difíceis de serem compreendidas. Por quê? Não se trata de corrupção.
apenas, ou não é apenas, vou repetir, não se trata de corrupção. Se trata de, talvez, algum equívoco da seguinte maneira: olha que legal ter uma burguesia nacional, entenderam? Olha que legal termos uma nova burguesia nacional que é petista. Olha que legal termos empresários bem-sucedidos que nos apoiam. Não é? E, de verdade, o que aconteceu nas últimas eleições é que tanto a Amil quanto a Qualicorp investiram no PT. Doaram recursos para o PT, especialmente para a campanha de presidência da República, e declararam publicamente seu apoio ao PT. Isso é importante, não é? É importante, é como se... Olha que mudança esses empresários brasileiros, que são conservadores, reacionários, que nunca, jamais, em tempo algum, apoiarão um partido dos trabalhadores, agora passam a contar com esse apoio. Não é? Isso do ponto de vista político. Do ponto de vista cultural, eu penso que é assim uma breguice completa, né? É uma breguice completa, porque o casamento do Calil é a coisa mais brega que já aconteceu em qualquer lugar do mundo. E estavam todos lá. Estava o Lula, a Dilma, o Júnior, que é o dono da Qualicorp, o Edson, que é o dono da Amil, a Dilma com o Davi Uípe. A Dilma fez par com o atual secretário de Saúde do PSDB. Ou seja, o empresário, olha, é a coisa mais brega de qualquer ponto de vista, não é? De qualquer ponto de vista, assim. Serra, então, o IUP, o Alckmin, o IUP, então eu já falei isso, Noronha. Olha só, está vendo como é que não se pode falar? Então, o casamento do Calil, ele reúne a República Brasileira. Independente, ele médico, ele é capaz de unir a todos. Isso não existe, não é? Isso não existe em lugar algum do mundo. Entretanto, o que eu estou chamando a atenção, Luiz, é que isso reforça essa medicina curativa, essa medicina que você chama de financiarizada, o papel do médico, o médico, não é a saúde, é o médico que é capaz de fazer um casamento assim. E esse casamento, na realidade, ele sucede o do Júnior, que foi igualzinho. O dono da Qualicorp fez um casamento escrito I love you, com o show do Roberto Carlos, declarou para a mulher, igual a mesma coisa. O Calil tocou saxofone e o outro cantou. Então, é assim, eles são cantores, que é inacreditável. E todos cristãos, olha só, tem um componente cultural que é muito forte nessa história, não é? Enfim, essa medicina privada paulista, hoje ela é a medicina hegemônica, não é? É a medicina hegemônica, não há dúvida que, inclusive, vários dos nossos ricos querem ser atendidos em São Paulo pelo Calil. O Calil hoje é responsável por 40%. Ele é médico assistente, olha só, Luiz, ele é médico assistente de 40% dos leitos do Sírio-Libanês. Ele, Calil. Ele trabalha 24 horas por dia atendendo, inclusive ainda faz visitas quando os ministros chegam, etc. Então, temos um fenômeno que eu diria assim, que é um fenômeno importante, que, obviamente, o nosso grupo não dará conta, né? Não é isso tudo que a gente está estudando, mas eu estou trazendo aqui, quem sabe, alguns de vocês se animam e resolvem botar a mufa para queimar. Próximo. Bem, aqui são algumas interrogações táticas, não é? Uma delas é o filantrópico financiarizado, que eu nem vou me referir a esses grandes hospitais paulistas, porque, sinceramente, já encheu paciência. Não é? Ninguém mais, todo mundo acha sensacional o Einstein ser filantrópico, não atende um paciente do SUS, quer dizer, é um filantrópico que a gente nem entende mais o que é, e ainda vai poder ter investimento do capital estrangeiro, né? Porque a legislação permite que o capital estrangeiro invista no filantrópico, é uma coisa totalmente... Enfim, mas
o problema não é mais esse, né? Quer dizer, esse já é um problema, mas o outro novo problema é que as OSs vão se tornar filantrópicas. Tem algumas OSs que vão se tornar filantrópicas, e tem uma delas que vai se tornar filantrópica para abrir um hospital tipo Einstein no Rio filantrópico, entendeu? Entendeu? Olha só, a OS vai se tornar filantrópica. Agora, é filantrópico quem quer. Não é quem é quem quer. Ah, você quer ser filantrópico? Quero. Ah, você não quer ser filantrópico? Não quero. Ah, você pode ser... Pode. Por quê? Porque o atestado de filantropia ele está conectado politicamente, não é? São vereadores e deputados que apresentam... Eu sei porque a Brasco sabe? A Associação Brasileira de Saúde Coletiva perdeu o título e a gente teve que correr atrás de vereador e tal para conseguir. Então, tem essa conexão, tem um grau de subjetividade, e tudo é filantrópico na saúde, claro, porque todos fazem o bem sem olhar a quem, né? Não, é assim, então, isso é... E o outro filantrópico de São Paulo vai abrir o Hospital A no Rio de Janeiro, inclusive com vários sanitaristas já querendo trabalhar nesse hospital, entenderam? Olha só, já tem vários que se apresentaram para trabalhar nesse hospital, porque aí vai ser uma beleza, sabe como? Assim, a gente vai... Já tem local, São Cristóvão... Já está tudo definido, mas assim, é franquia filantrópica. Já viram isso, franquia filantrópica? Como se fosse uma igreja universal assim que abre nova sede, mas, enfim, é isso. Aqui a gente tem o que foi essa abertura do capital estrangeiro já em relação à Rede D'Or, né? Dois fenômenos importantes. Desses dois fundos, o Singapura e o Carlyle, são fundos que não são de fritar bolinho. Não é? Ao lado do BTG Pactual, então, a gente tem uma entrada de fundos, de fundos importantes na saúde, não são fundos podres, são fundos sólidos, no sentido que não do que tudo que é sólido se desmancha no ar, mas dessa solidez, e tem uma possível nova... O que eu fico interessada nisso aqui, olha só como é que eu estou pensando. Por que o Carlyle teve que pagar 1,7 bilhão e o outro pagou só 1 bilhão, entendeu? Se a gente fizesse uma fofoca um contra o outro, quem sabe eles brigavam, né? Falasse, ó, você comprou mais caro. Aí, está vendo? Eles te enganaram. E agora tem essa possível nova transação, né? Então, esse fenômeno do capital estrangeiro está aí, a gente vai acompanhar, claro, todos nós vamos acompanhar, e aqui também, assim, sem ingenuidade, né? Porque tem muitos sanitaristas que já falaram assim, agora o capital estrangeiro vai comprar equipamento. Não. Olha só, sempre pôde, qualquer hospital filantrópico, sempre pôde comprar equipamento sem imposto. Não é isso, não é isso. O que o capital estrangeiro pode fazer é isso, novas fusões, novas aquisições, trazer esses fundos, mudar essa estrutura proprietária. Não vai ter aumento de oferta. O que tem acontecido nesse processo não é expansão da oferta, não é que os brasileiros serão melhor atendidos. Não é? Essa é uma ilusão totalmente falsa, assim, como se esse estrangeiro fosse trazer inovação, fosse trazer qualidade. Não é? A gente gosta mais de boneca Barbie do que da Suzy, lembram? Porque tudo que é estrangeiro é melhor, mas, enfim, mas não é, obviamente que não é disso mesmo que se trata. E aqui, assim, como debater esse tema? Não é muito difícil, sei lá como debater esse tema. Primeiro, porque muita falta de informação nossa, em geral. Segundo, um preconceito danado. Quer dizer, quando a gente debate esse tema, é como se a gente fosse de direita. Só quem estuda o SUS é de esquerda. Acabou de ser aberto um edital agora sobre o SUS que não tem uma palavra sobre esse assunto. Entendeu? Imagina isso, olha só. Abre-se um edital sobre o SUS que não tem nenhuma linha de pesquisa sobre o privado, nenhuma linha de pesquisa. É como se tudo tivesse ótimo, ótimo. Eu tive a oportunidade de debater com o secretário Eider, e foi uma briga danada, porque ele dizia assim, o capital estrangeiro não vai afetar o SUS. O capital estrangeiro só afeta os planos de saúde. Eu falei, mas, Eider... Sim, francamente, não é? Então, assim, não tem debate, né? Não tem debate. Se alguém acha isso, que está bem assim, que está bom, olha que bom, que agora privatiza para lá, e a gente fica público, ótimo para cá, então, eu acho que a gente não encontrou nem a arena, nem os termos desse debate, não é?
E qual é o debate? Qual é o debate? O debate, então, é o debate dos fundos, não é? Como que se constitui, olha só, como que se constituem fundos para financiar a saúde? Esse é o debate. Esse é o debate. E, do ponto de vista do SUS, esses fundos eles estão completamente desviados. Eles estão desviados para financiar o setor privado e eles estão agora sequestrados com ajuste fiscal, né? Tá? A gente tem dois problemas em relação aos fundos que estão constituídos para financiar a saúde pública no Brasil. E é assim, simples assim. E a gente tem esse monte de outros fundos específicos que estão aí se constituindo. Então, a tendência é assim no mundo inteiro, não é? Porque esse talvez assim uma outra chave de debate que a gente tem que ter, né? É assim no mundo inteiro. Então o Brasil, na realidade, está até se adiantando, porque vai ser assim, não tem jeito. Que eu acho que é um pouco o que o Luiz procura trazer. É inevitável que a medicina seja um espaço totalmente, todo o espaço da medicina ele seja utilizado para acumulação primária de capital. Eu acho que esse é um debate que está aberto mesmo, está aberto. É preciso encarar esse debate com muita profundidade, porque, de verdade, a gente tem esse avanço dos fundos sobre a saúde. Próximo, Luiz. Próximo. E aí, o último, né? Aí eu acho que o Luiz está fazendo uma tese de doutorado. Eu penso que o Luiz tem um papel assim, muito importante a cumprir. Eu espero que ele consiga cumprir esse papel, porque ele trabalha que nem um cão, porque ele continua sendo médico, mas eu acho que ele tem capacidade para continuar trabalhando que nem um cão e trabalhar que nem um cão também, fazendo a tese. Mas eu acho que tem novos desafios, né, Luiz? Não, eu acho que, sinceramente, se a gente olhar para trás, a gente não vai conseguir responder esses novos desafios. A gente tem esse desafio das individualidades coletivas que não estava dado nos anos 80. Não é? O que são individualidades coletivas? É assim, nós somos gay. Porque é uma individualidade, vem do eu sou gay, mas tem o nós somos gay, que tem uma importância imensa. Inclusive, modificou o conceito de doença transmissível, doença crônica com a AIDS, não é? É uma importância. Esse fenômeno ele não estava posto quando se pensou anteriormente. E acho que tem um outro, que é um desafio para o Luiz, que são assim, medicamentos célula-alvo. Ora, o que é isso, né? É o medicamento célula-alvo, que é nada mais individualizado, nada mais molecularizado do que um medicamento que é específico. Então, toda a nossa concepção sobre saúde pública, etc., e o consumidor sócio na produção de mercadorias, não é? Porque agora todo mundo fica feliz da vida de ser assim, eu faço feirinha orgânica na Glória. Algum de vocês faz feirinha orgânica na Glória? Porque aí, que legal, a pessoa já sabe tudo, quem é que vende, quem é que não vende. Na realidade, você se torna um consumidor produtor, não é? É tão individualizado, é tão legal, é tão sensacional. Não é? E, claro, a gente assentou todo o nosso pensamento nessa outra perspectiva, de um cidadão transformador de sociabilidade, né? Na determinação social do processo saúde e doença. Ou seja, alguma coisa que naquele momento, esses outros fenômenos eles não estavam tão acentuados quanto eles são hoje. E eles requerem, então, um desafio epistemológico, é um desafio teórico. O Luiz ele não é igual ao Canguilhem, né, porque o Canguilhem fez filosofia e depois fez medicina. Né? O Canguilhem que todos nós lemos do livro Normal e Patológico. Não é? Eu acho que a gente precisa um outro normal e patológico hoje. E eu penso que o Luiz não, sério, o Luiz vai ter que encarar isso. Como nós temos que encarar a Bovespa, não é? Sem não ter um tostão no bolso, o Luiz vai ter que encarar a epistemologia sem ter uma base de filosófica. Então, a gente tem que estudar muito, né? Nós temos que estudar muito, o que é uma felicidade, né? Estudar é uma felicidade, ainda mais em momentos como esse, que, sinceramente, ou tempos bicudos, né? Então, dá muito tempo da gente estudar também, não é?
porque em crise não é, a gente tem que estudar, para a gente até não se deprimir completamente e nunca mais conseguir sair da cama. Então, eu penso que o Luiz ele está apto, ele tem habilidades, ele tem capacidades para levar esse trabalho adiante. Eu espero que o Luiz continue no nosso grupo. Eu acho que o nosso grupo vai se beneficiar muito com a participação do Luiz, ou seja, que não deixe a gente se tornar economicista, que um estude mais para o lado da economia, outro estude mais para o lado da política, outro estude mais pelo lado do trabalho médico. Eu espero que a gente seja capaz de agregar esses conhecimentos e não de tratá-los de maneira dicotômica, de maneira artificial. E vamos nessa, né? Enfim, eu acho que a gente vai ter em breve um conjunto de evidências, algumas evidências, para pensar sobre o que está se passando, o que nós não temos a oferecer. Nós não temos propostas políticas, nós não temos. Nós somos incapazes de ter proposta política. Eu vou terminar assim, quer ver? O DAS e o Fleury não podiam ter aberto ação na Bolsa, não podiam ter aberto ação na Bolsa. Por quê? Porque, pela lei, eles não podiam ter aberto ação na Bolsa. O que nós fizemos? Nada. Entenderam? Por que nós fizemos nada? Porque nós não estamos entendendo o que está se passando, entendeu? Nós fizemos nada. Eles arriscaram. Eles arriscaram. Se nós tivéssemos sido capazes, naquele momento, de nos interpor, etc., mas isso é um movimento quase que impossível. Quase que impossível. Nós estamos sem capacidade, não é sem capacidade de ter ideias. Nós estamos com ideias, graças a Deus, mas nós não temos como fazer com que essas ideias repercutam. Né? Essas ideias elas não têm fóruns de repercussão. Nem nas entidades médicas, nem nas entidades de saúde pública, por razões diferentes. Não é? Talvez as entidades médicas, o Luiz tenha arriscado aqui uma hipótese, mas nas entidades de saúde pública, enfim, nós somos muito... esse objeto ele é muito estranho à nossa tradição. Né? É natural, portanto, que a gente tenha dificuldades para lidar com ele. É natural que a gente... Enfim, então, estamos assim, né? Estamos assim. Eu acho que é bobagem, sinceramente, concluindo, bobagem a gente querer brigar com tiranossauros. Né? Eu penso que é mais prudente, mais cauteloso e mais profícuo que a gente o compreenda, que a gente faça um esforço danado para estudar esse bicho e que, estudando esse bicho, a gente identifique, então, pontos frágeis do bicho, ou se vai ter uma era do degelo, qualquer coisa assim que nos permita nos animar aí do ponto de vista político. Obrigada.